Glória a Deus, Brasil, graça e paz. Nós estamos juntos aqui domingo, né? Mais um domingo juntos para a glória de Deus, trazer uma palavra para você, uma reflexão, né? Hoje eu vou fazer aqui um versículo com reflexão para que você possa meditar nesta palavra na sua casa, né? Desde já agradecendo ao nosso Deus, pedindo sabedoria ao Pai, ao Eterno, para que eu e você possamos compreender que Deus fale ao teu coração, né, à tua mente, e você possa enxergar de forma espiritual, né, a visão de Deus para a tua vida, aquilo que Deus quer para a tua vida e o que Deus tem para nos mostrar. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar. É normal. Nós ouvimos muitas pessoas falar da palavra de Deus e às vezes nós ficamos, né, esperando uma resposta daquilo naquela hora que a gente precisa, mas às vezes Deus tarda um pouco. Mas tarda porque Ele tem um propósito, sempre porque Ele tem algo bom, maravilhoso, ainda melhor do que aquilo que nós pedimos. Quando Ele resolve atender a nossa petição, se pedimos aquilo que realmente está dentro, né, da perspectiva dos projetos dele para a nossa vida. Mas eu creio que o que está na minha mente, está na tua mente, no teu coração, é algo que Deus realmente traz ao nosso entendimento, ao nosso consciente, para que a gente possa, né, junto a Ele, buscar uma solução, uma alternativa. Nada é por acaso, nem os nossos pensamentos, né? Às vezes nós pedimos coisas que não deveríamos, né? Buscamos a Deus por diversas situações da nossa vida e muito pouco pelo que Ele realmente é, o Salvador da nossa vida. Mas hoje eu quero te falar que há um propósito de Deus nisso também, porque a gente pensa tantas coisas durante o dia, esses pensamentos bons, pensamentos maus, mas um propósito de Deus há em tudo. E Deus sempre está no controle de tudo. Porém, Deus vai realizar aquilo que for melhor para nós, porque Ele nos amou primeiro. O projeto dele para nós é perfeito. Agora, se aborrecer, se chatear, se magoar, muitas vezes dizer coisas que não queríamos dizer, pedir até para Deus algo que não deveríamos pedir, eu acho que todo mundo já fez isso durante toda a sua vida, né? Você já deve ter feito isso várias vezes e eu também. Com certeza eu errei em pedir muitas coisas. Mais grandes são os cuidados de Deus para com seus filhos, né? E Ele nos livra das armadilhas da vida. E eu quero falar para você de uma palavra muito simples, que às vezes a gente não percebe a profundidade desse versículo que tem na Bíblia. Você pode abrir a Bíblia em Mateus, certo? O livro de Mateus, Evangelho, né? Mateus, e capítulo 16, versos 18. Quando o Senhor fala com Pedro, ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Pedro responde ao Senhor que sabe que ele é o Cristo. E ele é o Filho do Deus vivo. Esse é o Pedro, né? Aquele mesmo que Deus falou com ele, Jesus fala com ele, né? O Deus vivo diz assim: ó, lança a tua rede em alto mar, né? Ele já tinha saído de uma pescaria, que não tinha dado peixes, né? Essa história, né? Você sabe, você conhece, mas o Senhor disse assim: lança a tua rede em alto mar e você vai, né, ali, faz o que eu te disse. E Deus, quando manda a gente fazer o que Ele disse, nós vamos lá e temos o resultado, porque o Senhor sabe onde estão as coisas, né? O Senhor é o Criador do universo. Então esse é o mesmo Pedro que o Senhor fala com ele e diz que ele é bem-aventurado,
No versículo anterior, no 17, Mateus 16, 17, ele diz assim: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque só não, né? Tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Porque a Pedro não foi a carne e o sangue, não foi alguém, um homem que chegou para ele e disse: olha, Jesus é o Deus vivo, Jesus é o Cristo. Não, foi o próprio Deus, o próprio Pai, o Eterno, que revelou para Pedro que Jesus, aquele que ele caminhava, Jesus Cristo Nazareno, é o Cristo, Deus vivo. Depois você lê aqui a confissão de Pedro, porque está escrito no versículo 16. Mas eu não quero me estender nesse vídeo hoje. E quero falar aqui, sobre esse versículo que diz: pois eu te digo que tu és Pedro. Quem está dizendo algo para você hoje? Tá? Não sou eu, Etelânia Lima. Quem está falando para você hoje é a palavra de Deus, é o próprio Deus, é o Verbo vivo. É o Senhor Jesus que está falando, não é homem. Quem revelou para Pedro não foi carne e sangue. Que Cristo era Jesus, o próprio Deus vivo que estava ali. O Deus vivo é o que nós temos hoje. O Senhor falando aí na Bíblia, parece que ele está dizendo algo que é óbvio naquele tempo, mas não era óbvio Pedro dizer isso. Porque ele estava falando que, além de Jesus ser o Cristo, o Nazareno que estava ali diante dele, certo? Além de Deus dizer para ele, revelar para Pedro, que Jesus seria crucificado, seria o Cristo, e que ressuscitaria no terceiro dia, ele também revela que Jesus era o Deus vivo. O Deus vivo é o que nós temos hoje, séculos depois. Jesus vive e reina eternamente, você está entendendo? Depois da ressurreição. Quer dizer, Pedro teve ali duas revelações e não foi carne e sangue, não foi ninguém que chegou para ele e disse assim: ô fulano, olha, tu sabia que aquele Jesus de Nazareno é assim, assim, assim? Não, foi o próprio Pai. Então tem pessoas aqui que receberam revelação do Pai, receberam revelação do próprio Deus, do Eterno. E que essas pessoas não podem duvidar, seja eu, seja você, daquilo que Deus disse. Não chegou ninguém aqui na minha casa para dizer: fulano é assim, assim. Não. Muitas vezes a gente escuta muitas palavras, muita gente. Mas tem lugar que Deus fala mesmo. Deus fala. E eu tenho dado testemunho aqui que Deus brada, Deus fala, através de duas pessoas, às quais eu já me referi aqui. A pastora Valnice Vanessa, do Ministério Profético Águias, e o pastor Diego Francis, no canal do YouTube. Deus brada, Deus fala ali. Eu já falei para você, dei testemunho, tenho o meu testemunho aí, que Deus me revelou algumas coisas acerca de mim mesmo e acerca de pessoas com as quais eu comecei assim a ouvir a palavra. Então Deus me levou no sobrenatural e me mostrou. Então não foi ninguém, não foi homem, não foi carne, foi o próprio Deus. E também Deus me revelou algo que Ele estaria me concedendo, mas Ele me conceder essa situação, Ele disse que haveria de ter uma reunião e também Ele ia me revelar um segredo. Esse segredo não era meu, um segredo de alguém. Para que essa pessoa soubesse, Deus me fez, falar através de um desses vídeos que eu estou aí, eu já falei. E é uma revelação de Deus. Então, tem pessoas aqui que teve revelações de Deus mesmo. Foi o Pai que deu. E quando o Pai dá uma revelação, é porque Ele tem um propósito. Ele quer firmar algo. Então o Senhor fala para Pedro: eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Veja, se Deus fizesse algo que quisesse que fosse temporário, ele diria, eu edificarei na areia, que Israel nem areia tem. As areias que tem lá foi tudo importado. Até o deserto de Israel é tudo pedra. E quando se fala em pedra, pela cultura judaica, é algo que é firme, algo que é eterno. Você vai para o sepulcro, as pessoas botam as pessoas na pedra porque acreditam e creem, e assim é, que nós somos eternos, que Deus é eterno, né? Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o projeto que Deus tinha para a sua igreja era algo que estaria firme na pedra, né? E Ele é a rocha, é o próprio Senhor. Jesus é a rocha. E essa seria a igreja. E a igreja nós somos hoje, esse povo que nós estamos aqui, hoje reunidos em nome do Senhor Jesus, é a igreja. Aquela pessoa que estava ali com Jesus, Pedro, ele fazia parte do povo de Deus, o povo escolhido de Deus na terra. Mas a igreja, ela só vem a existir depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, que ele se torna o Cristo e a cabeça da igreja. Ele deixa de ser o noivo que a igreja estava esperando, né, para se casar, e passa a ser o marido. A ressurreição de Cristo traz a igreja como o corpo de Cristo e Cristo como a cabeça da igreja, o marido. Porque sempre quando se fala em igreja na Bíblia, ali está se referindo assim, a uma mulher, e a mulher simboliza a igreja. Então, essa revelação que o Senhor está dizendo aqui a Pedro também era para esse futuro aqui que nós estamos. Aí onde está. Muitas vezes nós lemos e dizemos assim, não, a igreja era aquele povo ali. A igreja que estava reunida em Éfeso, a igreja que se reunia nas casas na Ásia, a igreja. Quem são essas pessoas? São as primícias de Deus. Um povo que creu primeiramente no Senhor Jesus. Você está entendendo? E ali, mesmo Jesus tendo estado em carne e sangue com eles, mas eles creram, eles vieram a ter o conhecimento, a sua mente, né, foi realmente iluminada, impactada com tudo que viveu. Eles creram no nome do Senhor Jesus, tiveram a fé, né, que é o dom de Deus, que nos foi concedido por Cristo Jesus, na nova aliança, a nós, um povo que não somos judeus, não somos israelitas, não somos hebreus, e ele nos concedeu também a salvação por meio da fé. Então, tem as primícias do Senhor, que é aquele povo, aquela igreja que foi se formando em algumas cidades, que aquelas primeiras pessoas que criam no Senhor, que criam e confiavam naquilo que ele falava, do que ele podia ser, do que ele podia fazer. Então, são consideradas igrejas também. Mas o corpo de Cristo, no todo, né, ele vem a partir da ressurreição do Senhor Jesus. E essa ressurreição do Senhor traz a nós uma salvação que é para todos, mediante a fé, e é pela graça de Deus. É um favor imerecido, um favor que Deus nos fez, e por amor, né? Por amor, se colocou no nosso lugar e nos justificou, nos salvou, nos purificou diante de Deus com o seu sangue. Através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos salvos, né? Fomos libertos. E para que isso se manifeste na nossa vida, nós precisamos conhecer, né, a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras também, tudo fala, tudo culmina na vontade de Deus, que era trazer Cristo para reconciliar a humanidade com Ele. E nós, que assim muitas vezes nos aprofundamos no estudo da palavra, sabemos disso. Mas Pedro ali estava sendo, né, digamos assim, uma pessoa que estava se destacando, né, para ser um mensageiro de uma palavra, de uma mensagem que seria dada a um futuro. No futuro, para pessoas que estariam crendo no Senhor Jesus, que não estariam sendo apenas pessoas
daquela nação onde ele estava, mas também no futuro a igreja de Deus que somos nós. Entendeu? Então, ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor fala que ele vai, né, edificar a sua igreja na pedra, vai ser algo eterno. E ele está dizendo aqui, Deus deu uma revelação a você, alguém de algo que é eterno, algo que você vai ter para sempre. E ele próprio garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o Senhor diz que nada, ninguém vai poder tirar aquilo que Deus te deu. O Senhor está falando que a igreja dele, ele cuida. O povo estava ali com ele, muitos negaram ao Senhor, mas mesmo assim ele os amou. Ele os amou. E depois que ele dá a sua vida por nós, ele nos purifica por meio, do seu sangue. É necessário apenas que nós hoje creiamos no que aconteceu. Nós possamos confiar naquilo que ele já fez. Porque ele garantiu nessa palavra que ele deu a Pedro, que aquele povo e a igreja, porque Pedro estava ali. E ele disse, tu és Pedro. Ele estava garantindo aquele povo ali, aos seus discípulos, aquela nação, Pedro participava, que ele era a pedra também, e a pedra a qual ele estaria edificando a igreja, entendeu? Quer dizer, não já tinha crido, algumas pessoas já tinham crido nele ali, já tinha as premissas, algumas pessoas já tinham crido, mas só que ele estava falando de algo que vinha no futuro. Então tem pessoas aqui que Deus deu revelações, ele mesmo, o próprio Deus deu a revelação. Não foi ninguém que chegou e contou. Você não pode duvidar daquilo que Deus te revelou. Creia, tome posse da sua vitória. O Senhor garante a tua vitória, assim como Ele garante a vitória da igreja, que Ele não vai deixar que a porta do inferno prevaleça sobre a vida daquelas pessoas, da igreja, do povo de Deus também, através da pessoa de Pedro que simbolizava ali aquele povo, aquela nação, mas ele também fala da igreja que aquele povo que viria após a sua ressurreição, ele garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele está te garantindo hoje que se foi Deus que revelou a você, e se você sabe, foi Deus que revelou a você, não tem ninguém que tire o que é teu, que Deus te deu. É permanente, é para sempre. Porque quando se fala em algo da pedra, pedra significa que Deus está cravando ali algo que vai ser para sempre. Se fosse para ser temporário, ele fazia como ele escreveu na areia, quando os fariseus e escribas queriam condenar a mulher adúltera, ele escreve na areia o nome daquelas pessoas que estariam ali querendo condenar, que pela cultura judaica, eles escrevendo o nome daquelas pessoas na areia, quer dizer que eles estavam jogando ao vento. Ou seja, até aqueles escribas, aqueles fariseus teriam perdão, mas estavam sendo escritos como pecadores. E, no entanto, aquela mulher foi absorvida por eles. Aí é uma outra situação, um estudo mais aprofundado sobre essa passagem. Mas o que você precisa entender hoje, para a glória de Deus, é que se ele disse, ele revelou, foi Deus mesmo que revelou, não foi ninguém. Tem alguém aqui que está em dúvida, será que foi alguém que contou para fulano? Será que foi alguém que assim, mandou fulano me dizer? Ou será que aquela palavra foi de Deus mesmo? Será que foi de Deus para mim? Olha, tem coisas que só Deus pode revelar. Ninguém tem como contar. Porque às vezes você não tem nem contato com ninguém que tem conhecimento com aquelas pessoas. Você pode parar, pensar e refletir. Quando você buscou aquela pessoa, você buscou uma resposta de Deus. Eu mesmo teve algo que eu busquei uma resposta de Deus. E Deus me deu uma revelação. Ele me deu uma revelação por um propósito. Ele quer que aquilo que Ele me deu seja permanente, seja para sempre. E não foi homem, foi Deus mesmo que me revelou.
E tem alguém aqui talvez esteja duvidando que foi Deus que te revelou algo. Se foi Deus, você vai saber que foi Deus. Pare e pense como é que você chegou a esse conhecimento. Você estava procurando alguém ou você estava procurando ouvir a palavra de Deus? Eu sei que tem muita gente pregando, a gente fala aqui, muitas vezes a gente, né, fica assim desacreditado, mas se você ouviu a palavra de Deus, Deus vai falar. Fui eu que revelei. E você creia, não duvide. Porque eu mesmo tive revelação da vida, assim, de algumas pessoas, que coisas que Deus disse a mim era necessário saber, porque tinha algo que Ele me dá, que Ele quer me dar, e eu precisava saber daquilo ali. Não foi ninguém que contou, foi Deus. Você está entendendo? Então, a mesma coisa é você. Se você ouvir uma palavra, Deus disse que ia trazer uma solução para a tua vida, Deus disse que ia te dar uma vitória, creia tão somente. Porque se você procurava a palavra de Deus, não vai pensar que foi o pregador, amado. Não vai pensar que foi o pregador, amada. Entendeu? É Deus quando Ele quer revelar. Ele revela coisas do passado, do presente e do futuro. Ele é Deus, entendeu? Glória a Deus, louvado seja Deus, e a certeza da nossa salvação, né? A igreja de Deus, ela está salva, ela está edificada sobre uma rocha, salvação eterna, né? E a rocha é o Senhor Jesus, a pedra, né? E é sobre essa pedra que o Senhor diz que Satanás, o inferno, não vai prevalecer. Então a vitória é certa, a vitória é garantida para os que creem e confiam no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, receba o meu abraço, uma boa semana para você e até o próximo vídeo. É Telânia Lima.